Queridos, em reverência à palavra do Senhor, estejamos todos de pé para a leitura do texto que serve como inspiração para a mensagem dessa manhã, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós não projetamos o texto no telão para motivá-lo a trazer consigo a sua Bíblia. E faremos a leitura usando a Nova Versão Internacional. Diz o texto: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor.
Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Essa é a palavra do Senhor e por ela damos, irmãos. Graças a Deus. Você pode se assentar, teremos mais um canto. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado. Seja acolhido no nome do Senhor. Não basta apenas deixarmos um mundo melhor para nossos filhos, precisamos deixar filhos melhores para esse mundo. Frase de Hermes Fernandes, teólogo, escritor e pensador cristão. Preste atenção a essa notícia. Thor Batista, filho de Eike Batista, é o primeiro de uma lista feita pela revista Forbes de bilionários que se envolveram em escândalos em 2012. Dentre muitas outras confusões, em março ele atropelou e matou um ciclista ao dirigir sua Mercedes em Duque de Caxias. Matéria publicada hoje no Jornal do Brasil. O conflito de gerações não é algo novo. O desentendimento entre pais e filhos reflete um dos mais antigos problemas socio-existenciais da humanidade. Nem mesmo heróis da fé nas escrituras sagradas foram poupados de experimentar crises em seus relacionamentos. Foi assim com Adão e Caim, com Noé e Cão, com Isaac e Esaú, Davi e Absalão, Eli e seus filhos Hofni e Finéias, Ezequias e Manassés, e isso para citar apenas alguns casos. Lembrando o extraordinário Milo Fernandes, com vistas a pôr um pouco de humor num assunto assim cáustico. Metade da vida é estragada pelos pais, a outra metade pelos filhos. E esse, sem dúvida, é um tema delicado
E é tão delicado que chega a carregar contornos dramáticos. Podemos perceber isso quando observamos que o próprio Deus, falando através do profeta Malaquias, declara que filhos e pais precisam converter o coração uns aos outros para que a terra não seja ferida com maldição. Ou seja, dramas familiares têm um poder de devastação tão profundo que podem gerar não só desgraça sobre pessoas, mas até mesmo produzir desdobramentos sobre a própria criação. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Como está a sua relação com os seus filhos? Vocês são amigos? Confiam um no outro? Vocês se gostam? De verdade? Já se machucaram? Já se perdoaram? Quem é a tua filha para você, pai? E quem é o teu filho para você, mãe? Em maio desse ano, o escritor argentino Sérgio Sinai lançou o livro A Sociedade dos Filhos Órfãos, que trata de um novo tipo de dinâmica do mundo contemporâneo, que é o fato dos filhos estarem se tornando órfãos de pais vivos. Em entrevista à Agência Brasil, o escritor pontuou que, na sua observação, é cada vez mais comum que pais e filhos se percam em relações de consumo e de interesses, nas quais os pais compensam suas falhas e ausências com presentes, e os filhos, por sua vez, a partir de tais experimentações, nas quais a afetividade acabou sendo substituída pela efemeridade, tendem a se tornar adultos utilitaristas, indivíduos que só conseguem manter relações humanas baseadas em obter algum tipo de vantagem na troca com o outro. Ainda para o autor, o grande risco desse modelo é que esses filhos percam em absoluto a percepção do semelhante como seu igual, e assim sendo passem a vê-los como meio e não como fim. Para nós cristãos, isso representa uma tragédia sem precedentes. A noção do outro, em todos os âmbitos das Escrituras, carrega em si o sagrado. Deus nos chama à reverência para com a vida de nosso semelhante quando afirma que o maior de todos os mandamentos inclui o amor ao próximo. Perder essa perspectiva significa não só abdicar da possibilidade de uma leitura singular da existência, mas sobretudo de se correr o risco da experimentação de uma desumanização irremediável. Em tempos de lucros altos e ética baixa, produção, vendas, concorrência, maximização de resultados, pressões por lucros maiores, qualificações melhores, metas a serem batidas, demissões, desemprego, o homem que tanto buscou desenvolver máquinas para melhorar sua vida, agora, de forma irônica, está se tornando como uma delas. Nos diria Chaplin diante disso: não te esqueças, ó homem, que não sois, nem nunca sereis máquinas, sem tempo para si nem para os outros, mesmo quando os outros são os próprios filhos. Casais do mundo pós-moderno estão segregando a educação, a afetividade, a disciplina, o lazer e muitas outras dinâmicas ligadas à família para a escola, a igreja e até mesmo para a internet com suas redes sociais de interatividade. Ora, o que se pode esperar de crianças e adolescentes que são criados com essa perspectiva? E mais, o que Deus espera de mim e de você quanto à criação de nossos filhos? Será que Ele irá nos cobrar algo em relação aos desdobramentos que acontecerão em suas vidas? A Bíblia Sagrada, nesse livro de 1 Samuel, nos conta a história de Ana, mulher de Elcana e mãe do profeta Samuel.
essa manhã, nessa mensagem que eu intitulei Devolva os seus filhos para Deus. Buscaremos através da alegorização do texto, utilizando a técnica da dialética, construir correlações entre os problemas e desafios enfrentados por Ana, que não conseguia ter filhos, e os nossos, que já os temos, e por vezes não sabemos como criá-los. Mas eu não quero avançar sem convidá-lo a um momento de oração. Baixa a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, nesse mundo onde nós amamos as coisas e usamos as pessoas, nesse mundo de tanto corre-corre, de agendas lotadas, de reuniões, de pressões, nesse mundo consumista, nessa sociedade da imagem, filhos têm sido relegados ao último plano, têm sido entregues às babás, à escola e às vezes à igreja para serem educados. Há uma fuga da responsabilidade que tu nos conferiste de ensiná-los o caminho. Portanto, essa manhã, utilizando a tua palavra, conforta-nos e confronta-nos para que o teu Espírito nos ajude na conscientização daquilo que é necessário para entregarmos filhos melhores, de tal forma que eles possam construir um mundo melhor, com perdão dos nossos pecados. Assim eu te peço, por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguém me disse certa vez que nós não criamos os filhos para nós mesmos, mas para o mundo. Na época eu achei que o conselho me serviria por toda a vida. Hoje eu estou convencido de uma outra coisa. Não criamos filhos para nós, é verdade, nem para o mundo. Criamos filhos para Deus. Tenho conhecimento de que a Escritura Sagrada nos afirma que os filhos são a herança que o Senhor nos dá no chão da terra. Contudo, eles vieram de Deus e para Deus tornarão. Nosso grande desafio é fazer com que sejam o melhor que dele pudermos fazer, que encontrem a paz e o bem, que os tenhamos gerado não para a calamidade, mas para a alegria, que cresçam com saúde e envelheçam com sabedoria, que aprendam desde cedo quem é Deus e que, a despeito de tudo o que a vida possa lhes trazer, jamais abandonem a fé na qual foram instruídos. O texto que lemos de 1 Samuel nos conta a história de Ana. Ana era mulher de um hebreu chamado Elcana, que possuía uma outra esposa de nome Penina. E Ana carregava um drama particular, porque ela era uma mulher estéril. E a outra esposa de Elcana, a qual o texto a atribui como a sua concorrente, ela tinha filhos. E por isso se estabeleceu uma rivalidade entre as duas. Num certo dia, quando a família de Elcana subia de sua cidade, Siló, para adorar e sacrificar, como era o costume dos hebreus, Ana fez um voto a Deus de que, se ela engravidasse, o filho que lhe nascesse seria consagrado ao Senhor, e ela o devolveria para ser instruído pelo sacerdote para o serviço do sagrado. E Deus ouviu a oração de Ana, e ela engravidou de Samuel, que depois de desmamado foi entregue ao sacerdote Eli, e veio a se constituir o último dos juízes e o primeiro dos profetas de Israel. Mas o drama de Ana talvez seja maior do que você imagine. A leitura simplista do texto tira todas as cores
que estão presentes e que, subjacentes àquela cultura, dão a essa história uma dramaticidade muito maior. Ser mulher na sociedade judaica já carregava implicações por demais pesadas. Nesse tempo no qual o texto foi escrito, então, as coisas ainda eram mais difíceis. A mulher é entregue ao seu marido em troca de um dote, não podia fazer a escolha com quem iria se casar, e era destinada apenas à procriação de filhos. Dela se esperava que fosse uma boa mãe, que ensinasse as crianças os bons modos, que pudesse provê-los das suas necessidades, que pudesse encaminhá-los na vida. E essa era a única tarefa que lhe cabia, juntamente com os afazeres domésticos. Ora, alguém que não pudesse fazer isso estava completamente desprovido de qualquer necessidade de existir. Ser estéril numa sociedade onde a mulher apenas se via para parir era algo como carregar uma maldição. E assim era tratado do ponto de vista religioso. Toda mulher que não podia ter filhos era considerada como maldita. Carregava em si os preconceitos, carregava em si a culpa, carregava em si o conceito de uma baixa autoestima, carregava, não raro, essa rivalidade dentro da sua própria casa, porque era comum nesse tempo a poligamia entre os hebreus, e muitos maridos tinham mais de uma esposa, e quando uma delas era estéril, aquela se tornava o alvo de chacotas, de deboches. E conta-nos o texto que isso acontecia sucessivamente. Todas as vezes que Elcana subia a sacrificar ao Senhor, ela tinha que ouvir gracejos. Certamente aquilo já fazia parte da sua vida doméstica. Certamente ela ouvia coisas do tipo: essa tua mulher seca, que não pode te dar filhos, essa tua mulher que não tem nenhum propósito para existir, essa tua mulher que é um problema, não serve para coisa nenhuma. Mas some-se a isso o fato de que Ana, além de viver todo esse drama, convivia com os filhos da sua, entre aspas, concorrente. E aquilo feria o seu coração, porque ela queria amamentar, ela queria ter uma criança no colo, ela queria brincar com o seu filhinho ou com a sua filhinha, ela queria se realizar como mãe, e isso lhe era impossível. O drama de Ana é muito maior do que talvez as linhas do texto estejam revelando. Aquela era uma mulher que estava sofrendo, e era um sofrimento acumulado, era um sofrimento de anos. Era uma dor que cortava por dentro e a fazia se sentir só e abandonada, esquecida de Deus. Não obstante, o seu marido ainda assim a ama. A situação chegou a um extremo tal que um dia, quando Elcana subiu para fazer o seu sacrifício anual, Ana fez um voto a Deus e disse ao Senhor: olha, se eu engravidar, mesmo contra toda possibilidade, eu prometo que eu vou devolver esse filho ao Senhor e vou consagrá-lo para que ele te sirva todos os dias da tua vida. Isso nós podemos encontrar nos versos 26, 27 e 28 do capítulo 1. E assim sucedeu. Ana engravidou, e após a criança ser desmamada, ela o levou ao sacerdote
olha, eu sou aquela mulher que um dia orava e que você até pensou que eu estivesse embriagado. Mas o Senhor foi generoso comigo, ouviu a minha oração e eu estou trazendo de volta o filho que Ele me deu, para que Ele mesmo possa cuidar dele. E eu penso, queridos, que eu e você precisamos fazer o melhor que nós pudermos para também devolvermos os nossos filhos a Deus. É muito pouco pensar que preparamos filhos para o mundo. O mundo é pouco exigente. Os seus valores e os seus critérios são baixos. A sua ética é relativa. Os seus absolutos são flexibilizados. Não, nós não preparamos filhos para o mundo. Nós preparamos filhos para Deus. Mas eu acho curioso como não raro mudam as gerações, mudam as situações, mas os dramas vividos pelas pessoas continuam os mesmos. O que eu desejo trazer como espectro de análise essa manhã é o drama de Ana, que se constrói ao longo da sua história, contrastado com os nossos próprios, diametralmente opostos, mas envoltos nas mesmas perspectivas. Quais são os inimigos de Ana? E quem sabe quais são os nossos inimigos? Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que um inimigo que Ana tinha era a esterilidade. Isso está lá no verso 5. Se você quiser acompanhar, a mensagem estará sendo tirada do texto. Verso 5 do capítulo 1. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Ora, conforme eu disse há pouco, a esterilidade carregava em si um peso existencial sem precedentes. A mulher estéril era uma mulher que não tinha propósito de ser. A mulher que não gerava não tinha necessidade de existir. Portanto, Ana vivia essa vida que era infrutífera. Ela carregava esse sentimento de culpa, de ter feito algo que tivesse entristecido a Deus, e por conta disso, a maldição da infertilidade estivesse sobre ela. E eu tenho visto isso, e agora de forma alegórica também na vida de muitos que produzem filhos que existencialmente são estéreis. Pessoas que, na sua falta de entendimento, de consciência, de compromisso, acabam gerando filhos que não produzem para a vida. Acabam criando filhos que elegem como prioridade aquilo que não é essencial, que escrevem caminhos tortuosos, que constroem famílias desastrosas. Tantas vezes tenho escutado aqui no meu gabinete pastoral pais e mães em prantos, sofrendo com as escolhas dos filhos já adultos, filhos que se tornaram estéreis para a vida, porque não são capazes de construir nada que produza paz e bem no caminho. A Escritura Sagrada diz que Deus não nos deu a possibilidade de termos filhos para a calamidade, mas parece que com muitos isso acontece. Os filhos são gerados para a calamidade. Sim, esse era um problema de Ana e, de forma alegórica, tem se tornado um problema na vida de muitos. Eles até conseguem ter filhos bem-sucedidos. Eles até conseguem ter filhos que têm um bom emprego. Eles até conseguem ter filhos que moram num bom apartamento e até podem desfrutar de benefícios e confortos da sociedade contemporânea, mas são esvaziados de significados e conteúdos para a vida. As suas almas são áridas e as suas consciências são secas.
O seu coração é de pedra e os seus olhos são de chumbo. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que um inimigo de Ana era a humilhação. E também não é só dela. Veja aí no verso de número 6. Diz o texto: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Ana era uma mulher que estava sendo humilhada de forma sistemática. Olha, e eu acho que você tem ideia do que acontece quando uma pessoa está exposta a situações dessa natureza. Não há quem suporte. Alguém que fica sendo achincalhado, humilhado, destratado por uma vida inteira, produz feridas profundas na alma. Feridas que não cicatrizam de forma tão fácil, são como tatuagens, ficam ali impressas para o resto da vida. Ana carregava essa humilhação que sofria dentro do seu próprio lar. Talvez as serviçais a olhassem de lado, talvez os empregados a olhassem com desrespeito, afinal de contas, ela estava ali quase que como um enfeite. Era a tolerância de Elcana que a permitia estar ali, porque não raras vezes a mulher estéril era despedida, era devolvida ao pai e era jogada na vida, porque ela não tinha utilidade. Eu tenho também visto no oposto simétrico muitos pais vivendo humilhação por conta dos seus filhos. E aqui lendo do conselho de Paulo, o seu filho Timóteo na carta aos Efésios, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias se prolonguem sobre a terra. Como eu tenho visto pais sentirem-se humilhados por causa das escolhas que os seus filhos fizeram. Como eu tenho visto pais sentirem-se envergonhados de terem que ir numa delegacia para tirar o filho que está envolvido com droga, que foi pego pelo bafômetro, que está envolvido com estelionato. Como eu tenho visto mães envergonhadas pela filha que está envolvida com prostituição, pela filha que está envolvida com clínica de aborto, pela filha que tem tido experiência homossexual. Olha, cada vez mais tenho atendido adolescentes com esse drama e estou assustado. Acho que mereceria um estudo de sociólogos e pessoas ligadas à área das ciências humanas para entendermos o que está acontecendo com a nossa sociedade. Sim, meus irmãos, filhos não raras vezes levam os pais a sofrerem humilhação, levam os pais a amargarem situações às quais eles jamais imaginavam estar expostos. Se isso jamais aconteceu com você, levante as suas mãos para os céus e agradeça. Se os seus filhos lhe honram e lhe dão alegria, levante as suas mãos para os céus e agradeça, pois eu tenho testemunhado muitos que são humilhados pelos seus filhos e têm nos olhos encharcados de lágrimas as marcas da dor, a dor que não se aplaca com nada. Em terceiro lugar, um dos inimigos de Ana era a tristeza. Veja aí no verso 8. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse era um homem apaixonado, porque mesmo a sua mulher não podendo gerar, ele a amava profundamente. E ele a acolhia e a tratava com respeito e dignidade, mas ela não conseguia esconder nem sublimar a tristeza que estava no seu coração. Ela não conseguia disfarçar de tal forma que a vida parecesse boa. Na verdade, eu acredito que Ana vivia processos depressivos mesmo. Ela se sentia como alguém
alguém que carregava sobre si essa maldição, esse peso, essa culpa, e isso lhe esmagava o coração. Ela era uma mulher arrasada. E eu tenho visto também que não raro os filhos produzem para os seus pais muita tristeza. Provérbios 17:21 diz: o filho todo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Ah, que coisa! Como tenho encontrado pessoas entristecidas por causa dos caminhos traçados pelos seus filhos. Há alguns que me dizem: não tenho mais alegria de viver. Tenho aconselhado pais na terceira idade, já de cabelos brancos, que em lágrimas me dizem: eu não queria ter vivido para acompanhar isso, pastor. Preferia estar enterrado. Escutei de uma mãe um drama profundo, recentemente, me contando da sua dor, da sua tristeza, da sua agonia. E olhe, é difícil uma semana em que eu não encontro alguém profundamente triste com os desdobramentos que vieram sobre a vida dos seus filhos. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã, meu irmão, minha irmã. Como é que você está criando o seu filho? Você está preparando ele para ser o primeiro lugar no vestibular? Você está preparando ele para ser o primeiro de turma no inglês? Você está preparando ele para ser o primeiro no MBA ou na seleção de uma multinacional? Você está preparando ela para um casamento assim, com alguém que possa dar-lhe conforto? Você está preparando para ser independente, para ter a possibilidade de construir a sua própria história? Você está construindo e ensinando aos seus filhos os valores da sociedade de consumo apenas? E a sua alma está totalmente esvaziada de qualquer princípio, de qualquer valor. A sua matriz de conteúdos cognitivos é recheada apenas de conceitos do mercado. Ah, reveja o que você está fazendo, ainda há tempo, para que você não amargue muita tristeza na sua vida. Em quarto lugar, eu quero dizer que um outro inimigo de Ana era a amargura de alma. Veja lá no verso 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Olha, a amargura, a Bíblia assemelha a uma raiz de uma planta. Ela começa a criar os seus próprios caminhos e vai se aprofundando no ser. Pessoas amarguradas vão se esvaziando. Pessoas amarguradas vão secando existencialmente. A Bíblia fala que a raiz de amargura tem um poder de destruição sem precedentes. Já escutei de alguns médicos de que há estudos hoje que já comprovam que determinados tipos de câncer estão associados à amargura. Veja que coisa de um poder destrutivo que vai para além da psique e das emoções e chega até mesmo no corpo. Assim era Ana, uma mulher amargurada. Toda aquela sua circunstância de vida fizeram com que a sua alma fosse dilacerada, as suas esperanças fossem minadas, os seus sonhos fossem destruídos. Ana não tinha um propósito para viver, os seus dias eram de lamúria, o seu canto era uma lamentação. E eu posso fazer do mesmo jeito uma alegoria, porque eu tenho visto que muitos pais se tornaram amargurados por conta do destino dos seus filhos. Aliás, eu tenho visto muitos pais reconhecerem, ainda que tardiamente, que foram partícipes, que foram responsáveis, que foram coadjutores
que foram sócios na empreitada que levou os filhos à desgraça. E me dizem isso com uma culpa que parece que não há nada que possa curar, porque se sentem corresponsáveis pelo destino que os seus filhos tiveram. Alguns estão presos, outros estão aí viciados, jogados em alguma sarjeta. Muitos se tornaram alcoólatras, outros vêm de sucessivos casamentos destruídos, gerando filhos para a calamidade, e alguns mesmos estão sepultados. Ah, meu irmão, é tempo de você rever como você está criando os seus filhos, para que você não venha a sentir a amargura como o sentimento que vai dilacerar a sua alma. A amargura de Ana era produzida por não poder gerar. A minha e a sua talvez esteja associada ao fato de não podermos cuidar. Porque há um momento na vida em que nós já não temos mais acesso aos filhos. Eles já fazem as suas próprias escolhas, eles já desenham suas próprias histórias, eles tomam suas decisões. E nós nos tornamos apenas aqueles que assistem, por vezes assistindo à desgraça. O penúltimo problema que Ana experimentava na sua vida era ter se tornado uma mulher atribulada de espírito. Veja aí no verso 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aquela circunstância havia minado as convicções, a fé, as crenças, os valores de Ana. Ora, era impossível que uma mulher que ora ano após ano pedindo a Deus um filho, e que se sente encharcada de culpa, e que carrega em si esses contornos culturais religiosos que os hebreus tinham na sua própria sociedade, era impossível que uma pessoa dessa não tivesse desdobramentos na sua espiritualidade. Por muito menos a gente vê gente desistindo de caminhar com Jesus. Por muito menos as pessoas entram em crise e se afastam da comunidade. Por muito menos eu encontro aqueles que dizem: estou decepcionado com Deus, briguei com Deus, estou de mal de Deus. Imagina uma mulher nessas circunstâncias, ela diz ao sacerdote: olha, eu sou atribulada de espírito, porque o céu está fechado para mim, porque o Deus a quem eu sirvo não quer mais me ouvir, eu estou exilada numa prisão que não possui grade. Essa era a Ana. E eu vejo muitos pais que desistiram dos seus filhos. Vejo muitos pais que perderam a fé, deixaram de orar por eles, deixaram de se quebrantar, deixaram de crer na possibilidade da mudança. Essa semana estive aconselhando um filho de uma pessoa da comunidade, envolvido num drama profundo, que até a própria vida tentou tirar. Um jovem, com todas as possibilidades da vida pela frente. E eu vejo que às vezes a família desiste. O cansaço de anos de desilusões, de sofrimento, de amargura e de tristeza acaba quebrando a nossa possibilidade de busca de Deus. As nossas resistências são minadas. Olha, meu irmão, eu quero lhe dar uma palavra de Deus essa manhã e quero lhe dizer que há batalhas que só são ganhas de joelho. Eu fui procurado a semana passada por um pai que me expôs o drama que estava vivendo, e eu disse: meu irmão, eu só tenho uma coisa para lhe dizer.
Essa batalha só será vencida de joelho. Aprenda a orar. Eu quero te dar uma palavra do Senhor essa manhã. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Continue orando por ele. Faça como Ana. Ano após ano ia à casa do Senhor e pedia e insistia e se derramava diante de Deus. Até o dia que o Senhor se compadeceu dela e disse: olha, eu vou te dar um filho e esse homem vai marcar a nação de Israel. Porque Samuel foi um profeta de uma estirpe como poucos. Não desista do teu filho, não desista da tua filha. Pastor, já não tenho mais acesso, já não posso mais exercer influência. Ele não ouve os meus conselhos. Não tem problema. Ainda há algo que pode ser feito. Dobre os seus joelhos. Essa batalha será ganha no mundo espiritual. Deus está nos céus, você está na terra, e a distância entre os dois é a de um joelho, segundo Tim Elliott. Não entregue os seus filhos para a calamidade. E em último lugar, eu quero dizer que um dos problemas de Ana é a ansiedade. Veja aí o verso 16. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e ansiedade. A ansiedade não era só o mal dessa cultura, não, é o mal da nossa. Todo mundo agora sofre de transtorno de ansiedade. Já estive afirmando desse púlpito que Rivotril vende mais do que hipoglose e paracetamol. A turma está tomando Rivotril como jujuba. É um negócio triste, é a sociedade dos entorpecidos. Nós não temos musculatura emocional nem espiritual para suportar os solavancos da vida. Precisamos de uma muleta que nos sustente. Ah, que coisa difícil, meu irmão. Mas isso não é só nosso, não. Está aqui Ana numa cultura tão diferente da nossa, sofrendo de ansiedade. Mas a ansiedade de Ana não podia mudar o quadro existencial da sua vida. A ansiedade de Ana não conseguia dar contornos diferentes à sua história. A ansiedade de Ana não movia os céus para que um menino estivesse na sua barriga. A ansiedade de Ana não diminuía as investidas de Penina. A ansiedade de Ana não foi capaz de fazer absolutamente nada a não ser produzir rugas, talvez algumas úlceras e noites sem sono. E assim também eu quero lhe dizer, para você que já tem filhos, que a sua ansiedade não muda em absolutamente nada a vida do seu filho. Não é a sua ansiedade que dá um destino novo para ele. Não é a sua ansiedade que fará dele alguém melhor ou pior. E aqui eu me lembrei de Paulo aos Filipenses, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos pela oração, pela súplica e pela ação de graças dos vossos pedidos diante de Deus. Mais um chamado à oração. Quem sabe o seu grande desafio essa manhã é dobrar os joelhos. Quem sabe o seu filho já está numa idade que você já não tem mais acesso e a sua batalha será vencida na oração. Mas quem sabe você está com filhos ainda numa idade pequena, como esses que nós vamos hoje estar junto com eles celebrando a primeira Eucaristia. Ainda há tempo de você não preparar filhos para o mundo, mas de preparar filhos para Deus. Eu estou convencido que meu grande desafio na vida é devolver Gabriela, a filha que Deus nos deu para o Senhor. E essa tarefa eu preciso fazer junto com Fabiana da melhor forma que nos for possível. E para tal eu lembro sempre o que me afirma a Escritura: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios 22, verso 6. Na prática, todavia,
e a experiência mostra isso, nem sempre você consegue fazer o que o seu coração mais deseja. Eu tenho encontrado muitos pais sofrendo pelas desventuras dos filhos, e eu já busquei sem sucesso uma explicação para o fato de testemunhar o cuidado com que muitos tiveram na criação de seus filhos, a despeito do rumo trágico que eles tomaram na vida. Meu consolo eu encontrei nas palavras do escritor francês do século XIX, Honoré de Balzac. A gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário. Eu sei que a vida moderna nos restringe por demais de estarmos com os nossos filhos. Eu mesmo gostaria de ter mais tempo com a minha pequena Gabriela, mas a vida de empresário, pastor, quase que me rouba todo o tempo que eu disponho. Hoje à tarde, todavia, como temos feito, vamos até a praça, para que ela continue treinando as habilidades de ciclista, não é, Gabi? Mas mesmo com todas as dificuldades e com o corre-corre que enfrentamos, sempre há um jeito de você expressar amor e cuidado com o seu filho. Eis uma história que me emocionou e com ela eu encerro essa mensagem. Numa reunião de pais em uma escola da periferia, a diretora ressaltava o apoio que eles deviam dar aos filhos. Além disso, exortava os presentes a que não perdessem aqueles preciosos encontros de pais e mestres. Mesmo tendo consciência de que a grande maioria, tanto de pais quanto de mães, trabalhavam à noite, mas ela não se fez de rodada. Aquela tinha sido a primeira reunião em todo o ano que seu Antônio havia podido participar. A esposa estava no trabalho, impossibilitada. Com jeito simples e voz mansa, ele explicou que não tinha tempo de ir às reuniões, pois nem mesmo tempo para ver seu filho estava tendo. Na verdade, o trabalho noturno com o gari roubava dele a possibilidade de conviver com o seu guri durante toda a semana. Quando chegava de madrugada, o garoto já estava dormindo. Ao acordar pela manhã, ele já havia saído para a escola, e assim as agendas de ambos nunca batiam. Com lágrimas nos olhos, ele explicou que precisava de um emprego para manter a família e, sobretudo, o filho na escola. Em sua tentativa de se redimir, explicou sobre um ritual que realizava todas as noites. Ao chegar cansado, altas horas, entrava sorrateiramente no quarto do garoto, dava-lhe um beijo de boa noite, cobria-o, fazia um nó na ponta do lençol e saía. Este era o sinal de que estivera ali e que ele se importava com o filho. Pela manhã, quando o menino via o nó, sabia que o pai havia estado com ele, mesmo sem que ele pudesse perceber. O garoto cresceu, tornou-se homem feito, arrumou emprego, formou-se em engenharia. Anos mais tarde, o velho pai sofreu um infarto. Debilitado, foi internado num hospital, pois o filho havia se tornado um homem próspero. Ele passava a maior parte do tempo sentado e sempre perdia a visita da família porque estava repousando. Mas tal era a sua surpresa ao notar que todas as noites em que esteve naquela UTI, sempre que amanhecia, percebia um nó feito na ponta do lençol da cama. Era o sinal de que o filho, mesmo sem ter como falar com o velho pai, havia passado por ali no horário da visita e o tinha abençoado e orado por ele. Marcos, o filho engenheiro, havia se tornado um comprometido discípulo de Jesus
e nunca esqueceram o que o Pai fizera para que ele pudesse chegar onde chegou na vida. Eu não sei o que o Senhor Henrique Batista ainda pode fazer por seu filho Tom. Também não sei se, mesmo isso sendo possível, ele irá fazer. O que estou certo é que seus muitos bilhões não foram capazes de transformar esse jovem em um homem de verdade. Quero lhe dar uma palavra de Deus essa manhã. Devolva o seu filho para o Senhor. Consagre ao Senhor como fez Ana. E procure fazer tudo o que estiver em seu alcance para que ele ande no caminho da verdade, para que o Evangelho se instale em sua consciência como princípio prevalente, para que ele plante misericórdia e colha a paz, e que o Senhor Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.